Ei, gente, boa tarde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre puerpério patológico. O puerpério patológico ele envolve três grandes síndromes, que são as infecções puerperais, as hemorragias puerperais e os tromboembolismos. Então vamos procurar discutir um pouquinho de cada um deles. Bom, em relação à infecção puerperal, o que vem a ser infecção puerperal? Então existe um conceito de morbidade febril puerperal, que significa aquela temperatura axilar acima de 38 graus por 2 dias nos primeiros 10 dias de pós-parto, excluídas 24 horas iniciais. E a gente caracteriza, então, as infecções puerperais em infecções genitais e infecções extragenitais, caracterizadas pelas infecções urinárias, pelas mastites e pelas pneumonias. Qual a importância da gente estudar a infecção puerperal? Bem, hoje ela é a mais importante complicação puerperal. 15% das mulheres apresentam endometrite, tá, com bacteremia. É a causa mais importante de mortalidade materna nos países desenvolvidos, responsável por 1/4 dos óbitos. E a incidência no nosso meio varia de 2 a 8%. Quais seriam os fatores de risco, né, para o desenvolvimento de infecção puerperal? São vários, tá? Dentre eles, a cesariana, sem dúvida nenhuma, dispara como o principal fator de risco para o desenvolvimento de infecção puerperal. O parto vaginal operatório, seja ele a vácuo ou a fórceps, o baixo nível socioeconômico, o parto prolongado, a miniorexia prolongada, número excessivo de toques, monitorização interna tipo cardiotocografia, um tempo cirúrgico maior do que 1 hora, a obesidade, as infecções pré-existentes e a coriominionite. Bom, quando a gente pensa nos germes causadores de infecção puerperal, nós observamos, como eu falei no slide anterior, sem dúvida nenhuma, né, a cesariana é o fator de risco mais preponderante e responsável por 14 a 40% de todos os casos de infecção puerperal. Quando a gente compara o parto vaginal à cesariana no que diz respeito à anaerobiose ou aerobiose, né, da flora, né, nós observamos que no parto vaginal, a grande maioria das infecções são causadas pelos germes aeróbicos, enquanto que na cesariana, a grande maioria é causada pelos anaeróbios. Bom, quais seriam então os aeróbios gram-positivos que estão envolvidos nas infecções puerperais, né? Os streptococcus, né, do grupo A, do grupo B, o mais comum nas endometrites, do grupo D, os estafilococcus aureus e epidermides. Em relação aos aeróbios gram-negativos, a Escherichia coli é a mais frequente, seguida da Neisseria, da Gardnerella e de outros mais raros, como a Klebsiella, Proteus, Pseudomonas e Enterobacter. E se tratando de anaeróbios, os mais comuns são os peptococcus, os peptostreptococcus, e mais raramente o Bacteroides fragilis e o Clostridium perfringens. Outros micro-organismos que ainda podem estar envolvidos na infecção puerperal é o Mycoplasma ureaplasma e Chlamydia trachomatis. Bom, quais seriam então as formas clínicas de apresentação da infecção puerperal? Pode vir na forma de uma vulvovaginite com uma cervicite, uma infecção de episiotomia, no caso dos partos, né, vaginais, uma endometrite, ou mais agravadamente, uma endomiometrite com comprometimento da musculatura, parametrite, anexite, peritonite, uma tromboflebite pélvica séptica, culminando num choque séptico. Bom, vamos tentar entender as coisas que acontecem nas principais formas clínicas de apresentação da infecção puerperal. A endometrite, sem dúvida nenhuma, é a forma mais frequente de infecção puerperal. Ela surge no sítio de implantação da placenta, normalmente a partir do 3º dia de pós-parto. Naquelas com parto transpélvico, obviamente, o prognóstico é melhor. Ela incide em 1 a 2% dos partos normais e de 10 a 15% nas cesarianas. Apresenta normalmente febre acima de 38 graus, um útero amolecido e subinvoluído, a presença de loqueação de odor fétido e um colo uterino francamente dilatado. Nas formas graves, né, mal-estar associado à letargia, uma sensibilidade abdominal importante com dor intensa à mobilização uterina, hipotensão, ilho paralítico, até a formação de peritonite, casos de sepse. No laboratório, a gente vai observar uma leucocitose sempre acima de 20.000 leucócitos por milímetro cúbico, com desvio à esquerda, a relação de bastonete com segmentado está sempre aumentada, a hemocultura positiva em 1/3 dos casos, e nesses casos é bom a gente fazer também a cultura de urina, de secreção vaginal e cervical.
Em relação à anexite, né, eu posso ter a salpingite ou oforite, posso ter um endossalpinge, um abscesso tubo-ovariano, e um hidrossalping como resultado, entende? Crônico de uma cura, né, de um abscesso tubo-ovariano ou de uma salpingo-oforite, levando normalmente a obstrução tubária. Nos casos de anexite, também vamos encontrar febre elevada, com a dor abdominal aguda, principalmente localizada nas fossas ilíacas, com discreta defesa abdominal, uma sensibilidade importante na mobilização dos anexos ao toque, e no ultrassom a gente evidencia tumoração anexial, provavelmente por conta dos abscessos tubo-ovarianos. Já na peritonite, isso pode vir acompanhado de uma endomiometrite ou de uma salpingite, febre alta com taquisfigmia, dor intensa no baixo ventre, com defesa, né, abdominal, Blumberg positivo, Rovsing positivo, Lasseg positivo, presença de ilho paralítico nos fórmulos graves e, às vezes, um abaulamento de fundo de saco, quando a gente tem um abscesso, né, localizado nessa região. No caso das peritonites, né, a gente tem o Streptococcus beta-hemolítico como o agente etiológico, principal significância. Já os abscessos, eles podem ser intracavitários e do fundo de saco de Douglas, como eu falei há pouco. A característica clínica mais importante dos abscessos são aqueles quadros que têm febre que não cedem com tratamento clínico com o uso de antibióticos. Normalmente é necessária a laparotomia para drenagem, né, e lavagem exaustiva desses abscessos, ou a colpotomia, que é a abertura através do fundo de saco posterior, também objetivando a drenagem e a lavagem, né, desse abscesso de fundo de saco. Normalmente, os abscessos requerem reoperações, né, reabordagens para novas lavagens e, às vezes, podem requerer esterectomia quando associados a outros quadros clínicos. Qual é o conceito de choque séptico? Choque séptico nada mais é que um desequilíbrio entre o suprimento e a demanda de oxigênio, que vai decorrer de uma redução do aporte de sangue oxigenado para os diversos órgãos, gerando uma perfusão inadequada. E é uma grave situação que acontece secundariamente na maioria das infecções graves, né? A grande maioria, né, é causada pela Escherichia coli, né, seguida pela Serratia, Enterobacter, Klebsiella, Proteus. Importante a gente observar que quando chega um quadro de choque séptico, normalmente a infecção ela é polimicrobiana. E a responsabilidade, então, passa a ser dividida entre esses vários agentes. Na etiopatogenia, né, do choque séptico, a gente observa a liberação de endotoxina da parede celular dessas bactérias, principalmente gram-negativas, ativando a cascata de coagulação, com a fibrinólise, ativação dos sistemas de complemento, de prostaglandina e de cininas, levando, a, normalmente, quadros de síndrome de angústia respiratória grave, insuficiência cardíaca congestiva, as arritmias cardíacas, insuficiência hepática, insuficiência renal aguda e o óbito em até metade dos casos. No laboratório, a gente vai encontrar, né, no caso do cérebro, confusão, obnubilação, hipotermia, quando ocorre o cometimento, né, centro da temperatura, nível de hipotálamo, depressão miocárdica, vários tipos de arritmias, taquicardia, até hipotensão, sistema respiratório, taquipneia, hipoxemia, enfim, vômitos, diarreia, aumento das enzimas hepáticas, oligúria, né, com insuficiência renal, leucocitose, desvio à esquerda e coagulopatia de consumo. O tratamento é antibiótico terapia agressiva, né, correção da hipotensão e da hipoperfusão, controle da hipertermia e o suporte respiratório. Bom, em relação à infecção de parede, ela acontece normalmente depois do 5º dia de pós-cesárea, né, e é responsável por 4 a 12% dos casos de infecção puerperal. Normalmente, os fatores de risco que envolvem as infecções, né, de parede são a obesidade, o diabetes descompensado, uma hospitalização prolongada antes da realização da cesariana, como é o caso das pacientes com amniorrex, né, prolongada, presença de coriominionite, endomiometrite, um trabalho de parto prolongado, cesarianas de emergência, presença de anemia nessas gestantes. Normalmente, a gente tem um quadro de febre sem causa aparente a partir do 5º dia, com eritema e hipertermia na ferida operatória, com drenagem ou não de secreção purulenta. No caso da episiotomia, tá, normalmente observamos dor,
drenagem espontânea, né, de secreção e às vezes a deiscência dessa ferida. Lembrando de novo que no caso dos partos normais, as infecções normalmente são por aeróbios, enquanto que nas cesarianas, a princípio por anaeróbios e depois polimicrobiana. Bom, a segunda grande causa, né, de complicações no puerpério são as hemorragias de pós-parto. É a principal causa de morte associada à gravidez, está relacionada a uma morte em cada 100 mil partos, né? Para vocês terem uma ideia, a perda hemática média durante um parto normal é de 500 ml, numa cesariana 1000 ml, numa cesariana com esterectomia 1500 ml e numa esterectomia de urgência 3500 ml. Bem, para a gente tentar fazer a profilaxia das hemorragias puerperais, é importante a gente fazer, né, a profilaxia no terceiro período, que é exatamente na dectação. Então, uma vez que a placenta desprenda, é de rotina o uso da ocitocina endovenosa, para proporcionar uma menor perda sanguínea, né, e evitar a necessidade de outras medidas terapêuticas que possam ser necessárias caso a hemorragia, né, venha a aparecer. Já numa atitude intervencionista, né, quando aparece realmente hemorragia, nessa primeira hora, então aí a gente vai repetir as doses de ocitocina, vamos lançar mão do misoprostol, né, normalmente via retal ou vaginal, a massagem fúngica e uma tração controlada de cordão. Isso quando a placenta ainda não dectou totalmente. Outra coisa importante, né, é no caso quando a placenta fica agarrada, né, existe um determinado grau de acretismo e a gente precisa tirar essa placenta manualmente, né? Então, normalmente isso pode promover quadros de hemorragia decorrentes desta dectação prolongada. Bom, as hemorragias pós-parto graves, elas ocorrem de 1 a 5% dos partos. E o que quer dizer uma hemorragia grave? É uma perda hemática igual ou superior a 1000 ml. E qualquer perda que cause um comprometimento hemodinâmico visível. A gente classifica as hemorragias pós-parto em precoce, aquelas que ocorrem nas primeiras 24 horas após o parto, e tardia, após as primeiras 24 horas, que podem ocorrer até a 6ª semana do pós-parto. Em relação às hemorragias pós-parto precoce, né, a gente tem, sem dúvida nenhuma, a mais incidente é a atonia e hipotonia uterina. Depois tem a retenção parcial ou total de placenta, são os restos placentários, as lesões do trato genital inferior, as lacerações do canal de parto, ruptura uterina, inversão uterina, o acretismo placentário e a coagulopatia de consumo num grau menor. Muito bem. A atonia uterina, né, em relação aos fatores de risco, todas aquelas situações que fazem com que haja uma hiperdistensão, né, da matriz, do útero, podem levar à atonia uterina. São elas: polidramia, a gestação múltipla, a macrosomia fetal, trabalho de parto prolongado, coriamnioniite, tocólise prévia e anestesia geral, que ocasiona um relaxamento com uma dificuldade de contração das fibras miometriais. Então, isso tudo são fatores de risco para a atonia uterina. Já o acretismo placentário, né, ele tem como fator de risco as cesarianas anteriores, outras cicatrizes uterinas por cirurgias prévias, né, neste útero, como por exemplo miomectomias, e a placenta prévia. Aqui, entendeu, fotos mostrando uma inversão uterina, né? Normalmente isso acontece no terceiro período, durante a dectação, às vezes forçando a puxada através do cordão, a gente traz o útero todo para fora, inverte, e aí existem algumas manobras que a gente tem que fazer para reposicionar esse útero no seu sítio normal, né, de implantação. As medidas imediatas que a gente deve adotar no caso das hemorragias, primeiro é chamar o médico mais graduado e um anestesista para dar apoio. Cateterizar 2 veias periféricas com catéter de grosso calibre, infundir cristalóides, né, e já colher um pouco de sangue e mandar para o laboratório já para fazer provas cruzadas, né, e saber se existe algum tipo de coagulopatia vigente.
igual está falando aqui, retirar o sangue para tipagem, hemograma, ionograma, estudo da coagulação, elevar os membros inferiores para aumentar o retorno venoso, administrar o oxigênio por máscara e monitorizar continuamente o pulso, né, a pressão e a saturação de oxigênio. Outra coisa importante é avaliar o estado da contração uterina, saber se esse útero está contraindo ou não, até porque se não está contraindo com ocitocina, a gente tem que lançar mão de outras medicações, como o misoprostol e a prostaglandina. Exploração da cavidade uterina para retirada de prováveis coágulos, corrigir as situações de inversão uterina, né? Nos casos de ruptura ou acretismo, né? Avançar de imediato para a laparotomia, para consertar isso, e pesquisar e corrigir as lacerações que porventura ocorreram no trajeto, se necessário, inclusive, sob anestesia geral. Aqui estão algumas medicações que a gente pode lançar mão para corrigir a atonia uterina, tá? Como ocitocina, a metilegovina, o misoprostol e as prostaglandinas, enfim. Existem tratamentos mecânicos para tentar coibir, né, a hipotonia e atonia uterina. A primeira delas é a massagem uterina externa, né, compressão uterina bimanual, como a gente observa, né, nessa figura acima. Né. Podemos introduzir sondas dentro da cavidade uterina, introduz uma sonda de Foley, entende? E infla o balonete de forma que esse balonete inflado ele comprima, né, aqueles vasos que estão sangrando lá, ou seja, as ligaduras vivas de Pinar não conseguiram ser satisfatórias para coibir a hemorragia, então a gente tenta através de um balão. Podemos fazer um tamponamento com compressa e até um tamponamento pélvico com embolização arterial seletiva usando uma substância chamada Gelflan. Existem tratamentos cirúrgicos, né, quando isso não surte efeito, que são os pontos de Bellinger, como se a gente fizesse um suspensório no útero, eu vou mostrar para vocês, né? São pontos intramiometriais hemostáticos e até a ligadura das uterinas e das hipogástricas. Caso nada dessas medidas seja exitosa, a gente vai ter que partir então para a retirada do útero, subtotal ou total. Então aqui, né, um diagrama dos pontos de Bellinger, a gente faz realmente um suspensol, né, no útero e aperta. Aqui são os pontos intramiometriais, tentando pegar, entende, a uterina, né, dessa maneira diminuir o quadro hemorrágico. Ligadura, né, das artérias hipogástricas, isso é muito difícil fazer no momento que uma paciente está em pré-choque ou choque, porque isso aí colaba, né, faz uma vasoconstricção importante e é muito difícil você encontrar essas artérias hipogástricas. Bem, as hemorragias puerperais tardias, então elas vão ser representadas pela retenção de restos ovulares, doença trofoblástica, infecção puerperal, que pode levar à hemorragia, o acretismo placentário, a subinvolução uterina, a hemorragia disfuncional, o hematoma puerperal e a deiscência de esterorrafia. Então, essas já são causas de hemorragias puerperais tardias, ou seja, aquelas que ocorrem passadas as 24 horas iniciais do parto até 6 semanas. Muito bem. Como complicação das hemorragias de pós-parto, a gente tem o choque hipovolêmico, as coagulopatias de consumo, a insuficiência renal, a falência hepática e a síndrome de Sheehan, que é a necrose hipofisária pós-parto. Depois vocês leem um pouquinho sobre isso, que é muito interessante, entende? A sintomatologia que envolve a síndrome de Sheehan. Bom, o último grupo que a gente vai discutir de complicações no puerpério são as doenças tromboembólicas, representadas basicamente pela flebite, pela tromboflebite, pela trombose venosa, tá? E pela embolia. Então vamos lá. A tromboflebite superficial, ela é muito mais frequente, né, nas veias dos membros inferiores, principalmente acometendo pernas e coxas, e é por isso que é importante que nós vimos, né, na nossa aula de puerpério normal, a avaliação diária nos dias que a paciente fica internada no pós-parto, de fazer aquela avaliação, né, criteriosa dos membros inferiores, né, fazer o sinal de Romas, palpar a panturrilha, né, para tentar fazer um diagnóstico precoce dos casos de tromboflebite superficial, ou de uma trombose venosa profunda, né, que vai ocorrer 5 vezes mais no puerpério e 16 vezes mais após cesariana. Então, de novo, aqui a cesariana como fator de risco importante, não só para a infecção puerperal, mas também para o desenvolvimento da doença tromboembólica, né, no pós-parto.
Normalmente acomete veias proximais profundas com comprometimento de panturrilha e ela pode ser primária em consequência a uma trombose superficial ou pode ser a principal, pode ser secundária a uma infecção puerperal. E a principal complicação da trombose venosa profunda é então a embolia pulmonar, né? A tromboflebite pélvica, ela é raro, ela aparece normalmente após casos de endometrite, né? Ou abscessos tubo-ovarianos, inicia-se normalmente nas veias uterinas e se estende para essas veias paruterinas pélvicas, ou parametriais, as ovarianas, as ilíacas, né? E até mesmo as femorais. Normalmente ocorre após uma trombose aguda da veia ovariana, tá? E pode acometer múltiplos vasos pélvicos, né? Normalmente ela acontece após um parto operatório ou até mesmo um parto vaginal traumático. Interessante que você está usando, né? Você imagina que tem um quadro de febre, que é uma infecção puerperal, você faz um ultrassom, o endométrio não está tão espesso, né? Que justifique a febre mantida. Né? Então a gente tem que pensar, você está fazendo antibiótico, não responde depois de 48 horas, tem que pensar então na possibilidade de ser uma tromboflebite pélvica. Nesses casos a gente entra, né, normalmente com heparina e observa uma melhora substancial nas primeiras 48 horas, fechando assim o diagnóstico de tromboflebite pélvica. E a embolia pulmonar, que é aquilo que a gente realmente entende é o pior dos piores, ela é raro, mas ela está associada, entende, de 11 a 25% de óbitos, né? É responsável por 50%, né, Desculpa, é responsável não. Em 50% das necrópsias, né, em que você não sabia o motivo do óbito, então você identifica a embolia pulmonar. 90% desses trombos são de vasos pélvicos ou de membros inferiores, né? 1/3 dessas mortes ocorre no período antinatal e 2/3 no momento do parto. Ela realmente cursa com um grau de mortalidade muito grande e é uma situação extremamente interessante, porque a paciente começa a se afogar na hora, logo depois do parto, e começa, entende, a se debater, e muitas das vezes, desavisadamente, a pessoa que está assistindo o parto, o obstetra, entende, ou outro profissional, acha que aquilo ali, entendeu, é uma forma de piti, de desagravo da paciente, para chamar atenção, e na verdade ela está fazendo um quadro de embolia pulmonar. Muito comum não, é uma entidade rara, como eu falei. Ela é muito parecida com os quadros de embolia por líquido amniótico, que tem praticamente a mesma fisiopatologia. O que muda é que na embolia pulmonar é um trombo que descolou de um vaso de membro inferior ou pelve, e a embolia de líquido amniótico é um trombo formado por uma bolha de líquido amniótico que entrou ali por um daqueles buracos, daqueles vasos que estavam ali no sítio de inserção da placenta. Gente, é isso aí, entendeu? Amanhã a gente discute as dúvidas que surgirem, tá? Bom final de dia para vocês.